Olá, boa noite, meus queridos amigos. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo ao nosso Mundo Espírita, no canal Enigmas Enigmas do do Outro Outro Mundo. Nós adoramos falar isso. Espero que você esteja aí sempre atento às nossas mensagens, ao nosso canal. Você já curtiu esse programa, os outros programas? Qual foi o que você gostou mais? Deixe as suas perguntas, os seus comentários. Vocês sabem que isso nos ajuda muito a fazer as construções das nossas reflexões. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos amigos que estão todos os sábados, às 20 horas conosco aqui no nosso Mundo Espírita. Ela gosta, viu? Vamos fazer uma prece rápida, mas com total conexão com a divindade. Que o Mestre Divino derrame suas bênçãos sobre nós, sobre esse ambiente, sobre todos nós que estamos unidos em sintonia, em pensamento, em ideal. Que assim seja. Que assim seja. Ricardo, comece o tema, falando logo do tema de hoje, qual é? Você acredita em todos os espíritos, Cíntia? Não podemos. Então, não acreditais em todos os espíritos. O tema de hoje vem do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vem trabalhar essa questão de como lidar com a espiritualidade de uma forma sadia. E entendendo que não é porque você passou do mundo físico, encarnado, que você vai para o outro lado sabendo de tudo, né? E tudo que vem, nem tudo que vem... Ou virou santo. Né? Ou virou santo, ou seja, ou evoluiu de uma hora para outra. É isso? Então, Kardec vem nos dizer, logo de cara, né, que o Espiritismo não inventou os espíritos. Quem vem nos repassar como os espíritos atuam são os próprios espíritos. Os mais evoluídos, claro, né? Então eles vêm nos passar como esse comportamento. E vem nos dizer justamente isso, que o comportamento dos espíritos não vai mudar de uma hora para outra. Não há mágica. Para a transformação moral exige esforço, disciplina. Né? Então, não é porque alguém desencarnou hoje, não é porque alguém desencarnou que vai mudar da água para o vinho. Posso né? ler essa mensagenzinha que está na Epístola de São João, capítulo 4, versículo 5. Isso. Eu gosto desse textinho, posso ler? Claro. Para você começar, para a gente começar? Já começamos. Meus bem-amados, não creias em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Já falei, Epístola de São João. Isso é tão importante, porque né, não é porque a pessoa é espírita que é um passaporte para a sua evolução. É como eu falei, sem mágica, esforço, disciplina, trabalho no bem. Mas tocando em miúdos, não é porque você desencarnou hoje que você vai mudar da água para o vinho de uma hora para outra, né? Exatamente. Então, eu costumo dizer e trazer para as pessoas, as pessoas adoram esse tema, né? Fala sobre espíritos, né? Sobre o desencarne, sobre a morte, que você quer entender o mundo, né? O mundo espiritual, olhe para a gente e tira a vestimenta, que é o corpo. Isso. Pronto. Você fazendo dessa forma, você vai entender o que é o outro lado. Né? Você vai entender o que é o outro lado. As nossas mazelas ou as nossas perfeições, elas vão estar inseridas no espírito. Né? Que é o ponto inteligente da situação. Então vai estar inserido. Então não é de uma hora para outra que ele vai mudar a sua forma de ser, a sua forma de pensar, porque desencarnou. Quando a gente fala experimentai se são de Deus, eu tenho uma historinha muito, muito interessante, e acho que esse meu colega, eu não vou dizer o nome, né, porque eu vou entregar, mas se ele estiver me vendo, ele vai relembrar dessa situação. Eu costumo até comentar, já comentei umas 2 ou 3 palestras sobre isso.
Ele adorava frequentar casas espíritas. Ou espiritualistas, né? Não exatamente espíritas, mas espiritualistas. Ou seja, candomblé, umbanda, onde tivesse, ele gostava. E um belo dia, né? Um médium lá deu passividade. Ele tinha chegado nessa casa pela primeira vez, né? Achou curioso, soube que existia essa casa, um colega frequentava a casa, ele foi até essa casa, né? Fez até uma surpresa ao colega, foi até essa casa e assistiu lá todo o cronograma da casa, né? Todo o evento, e quando, em determinado momento, o médium chamou ele para uma sala e disse: meu filho, você sabe aqueles 2 filhos, aqueles 2 meninos que você cuida, não são seus. Aí ele olhou assim e disse: primeiro, como é que ele sabe que eu tenho 2 filhos? Ele tinha 2 filhos, né? Ele tinha os 2 filhos que ele tinha constituído com a pessoa, e que essa pessoa, na primeira vez que ela engravidou, ele foi lá, reconheceu e tal. O segundo ele estava para reconhecer, não morava exatamente com ela, né? Ele estava para reconhecer o segundo, fazer reconhecer a paternidade. Reconhecer a paternidade. Mas isso criou uma pulga atrás da orelha. E ele foi conversar com a pessoa e pediu que a pessoa, não disse a ela abertamente o que tinha acontecido, e pediu para fazer o DNA. A pessoa de cara achou chato, mas acabou relutante. Não, mas é para a gente, né, registrar bonitinho e tal. E acabou fazendo. E para a grata surpresa dele, negativa, a criança não era dele. Em cima disso, ele foi fazer do primeiro. E ele também descobriu que não era dele. Poxa vida, que história. Não era dele, né? Aí, nesse ponto, a gente vem pegar bem no ponto da palavra, né, desse trechozinho, que diz: experimentai se os espíritos são de Deus. Não é que a informação que chegou fosse uma mentira. Mas, vamos lá. Foi a forma que chegou, por onde chegou. Foi o intuito que chegou. Para que servia essa mensagem? Porque as crianças estavam sendo assistidas. Ele já tinha um certo apego às crianças, uma relação amor, né? Com as crianças, né? Não morava com a mãe, né? Então já não havia essa relação, não ia interferir, mas com as crianças iam. E essas crianças recebiam a ajuda financeira e ele tinha uma relação já, um apoio emocional com essas crianças. E isso criou um bloqueio para ele. Ou seja, a intenção do espírito foi tumultuar a vida dele e das crianças, por consequência. Então, será que esse espírito vem de Deus, essa mensagem, um bom espírito, um espírito mais elevado, um espírito consciente, né? Ele traria uma mensagem dessa? Jamais. Entende se o espírito é de Deus, ele traz boas mensagens, ele traz bons direcionamentos. E não direciona mensagens específica para alguém, é sempre pro grupo. E eu sempre falo muito em coletividade, porque é assim que eles agem, né? Ah, mas alguém está me dizendo: mas Ricardo, ele vivia numa mentira. Mas até que ponto a verdade ia trazer bons direcionamentos para ele? E falando em reencarnação, por que aqueles filhos não seriam dele biologicamente? Sim, né? Vamos por esse lado. Mas alguém vai ter sempre alguém que acha eu prefiro melhor a verdade do que qualquer outra mentira. Não, concordo. Mas nessa situação trouxe um problema para os filhos, trouxe um problema para ele. Ah, mas a mãe dessas crianças precisava ser descoberta, precisava ser vista que ela estava segurando uma mentira, enrolando, faltando com a verdade. Quem somos nós para julgar? Né? A espiritualidade vai se rever, as leis divinas vai se ver com ela, ou vice-versa. Ela vai se ver com as leis divinas. Isso não vai faltar. Mas quem somos nós para estar julgando? Né? Uma relação que estava tranquila, até certo ponto, né? Então esse espírito ele trouxe uma verdade que tumultuou a vida deles. Então eu trago muito esse exemplo, eu gosto desse exemplo, para a gente ter uma noção do que chega até nós. Que tipo de mensagem chega, se não for para agregar, se não for para contribuir, não vale a pena disseminar essa mensagem.
Da mesma forma que há pessoas na Terra, encarnados, disseminando essas mensagens, né? Inventando muitas vezes essa mensagem, ou por maldade joga a semente lá, né? Da dúvida no coração do outro. A mesma forma é o mundo espiritual. Eu gosto que né? você fala bonito, né? Você diz assim, joga a semente da discórdia no coração. Eu sou mais assim, joga a lenha na fogueira e quer ver o povo queimar dentro mesmo, né? Faz com que a coisa tumultue, né? Ele quer ver mais que a coisa desande. E o né? pior de tudo não é pelo bem. Isso. É por querer que o outro se ferre mesmo. Pronto, aí você chegou ao fio da meada. Entender que a mensagem chega com a finalidade do bem é um espírito que já tem um grau de conhecimento que vai ajudar, ou seja, um bom espírito, pelo menos está no caminho bom. Mas aquele que vem para discórdia, para tumultuar, para jogar a sementinha da discórdia, como você mesmo diz, esse espírito ainda está equivocado, né? Ainda está equivocado, completamente equivocado. Então, a gente não pode receber tudo que vem do lado de lá como algo verdadeiro, ou seja, como algo positivo. Como era aquela mensagem, não sei se você vai lembrar, de Chico e Emmanuel, que dizia assim, acho que eu não vou lembrar, quando eu não estiver de acordo com Kardec, fique com Kardec. Quando Kardec não estiver de acordo com Jesus, fique com Jesus. É mais ou menos isso. Eu não sou muito boa de lembrar das mensagens, mas lembra disso? Então, quando a mensagem não for para a coletividade, por bem de todos, desconfie. Passe pela peneira. Isso, né? passe pelo crivo da peneira, pela razão. Né? Bom senso. Pela razão, pelo bom senso. Então, a gente que vive em coletividade, nós trabalhamos, vivemos nos meios sociais, onde os problemas são muitos, né? E chega a algo, e dentro das casas espíritas, principalmente, que chega a algo para tumultuar, tem que descartar, né? Não pegue isso como verdade, porque aquele espírito que traz algo é porque não está preocupado com o bem-estar de ninguém, né? Então, é começando dessa forma que a gente começa a entender quantas mensagens, quantos espíritos se valem de trazer mensagens e que nos perturbam, né? Que nos deixam noites acordados, que nos deixam faz com que as nossas vidas, né, tumultuem. Então a gente precisa entender isso. Então um espírito elevado, ele nunca vai trazer uma mensagem que desagregue, né, que separe. Ele vai trazer sempre para que a coisa seja resolvida na base da união. Eu estava vendo essa semana uma mensagem, né, com o Chico. Quando o Chico era criança, e a pessoa que cuidava de Chico, né, acho que a madrinha dele, tinha uma horta no quintal, né? Tinha uma horta no quintal, e dessa horta ela tirava para o consumo, né? E ela também vendia algumas coisas para poder trazer o alimento para casa, pagar as coisas, né? E a vizinha estava sorrateiramente, quando a madrinha saía, a vizinha ia lá e tirava alguma coisa da horta, né? Ia lá sorrateiramente, dava alguns legumes, algumas coisas da horta dela. E ela percebeu que era a vizinha. Aí ela chega e diz: Chico, eu não sei o que fazer. Eu sei que é a vizinha que faz isso. Só que eu não queria criar um tumulto. Pergunta a tua mãe, já que tu disse que conversa com a tua mãe, pergunta para a tua mãe o que é que eu posso fazer para consertar essa situação. Aí Chico, tá certo. Aí Chico vai e conversa com a mãe, naquele momento que ele tinha de conversas com a mãe, e eles trouxe a resposta, né? Aí a mãe a madrinha pergunta: e aí? Disse: olha, entrega a chave da casa para a vizinha. Aí ela pensou assim: como assim? Dê confiança a ela. Dê confiança. Mostre que confia nela, para ver se ela muda seus hábitos. E assim ela fez. No outro dia ela precisava sair, né, para fazer as entregas, ela passou Chico, né, para a escola, né, e ela chegou e entregou a chave para a vizinha. E disse: olha, eu confio tanto em você que eu vou deixar a chave com você, caso você precise dar uma olhada na casa e tal. A vizinha se sentiu tão lisonjeada da situação
que começou a tomar conta até da horta e não tirou mais nada da horta. Então foi uma maneira carinhosa, uma maneira carinhosa de resolver um problema que podia ter sido pior se ela muito agisse pior. com agressividade. Com agressividade, De uma coisa que né? supostamente ela tinha razão, né? Isso, ela tinha estava razão. sendo lesada, né? Isso, mas entre você ter razão e você ser gentil, sempre escolha ser gentil para não criar um tumulto maior, né? Às vezes no meio de uma discussão a gente começa a discutir. Não, mas eu quero porque eu quero ter razão. E vai chegar onde com isso? Né? Vai chegar onde com isso? Então, ser gentil, cortar aquele momento de muita agressividade, que só vai trazer dor, só vai trazer problema, é muito interessante, né? Porque a gente não chega a lugar nenhum, só, né, a situações que nos fazem afastar das pessoas. Mas vamos lá, né? A gente acaba distorcendo as coisas. Mas o programa passa rápido. Passa muito rápido. Então, a mãe de Chico naquele momento trouxe um direcionamento, né, rico, né, que agregou, né, que não trouxe problemas, né, trouxe uma solução. Então é dessa forma que a gente precisa entender e usar a espiritualidade de forma positiva, né, e não pegar daqueles que estão do outro lado, que vêm com direcionamentos que quer ver o nosso mal, né, ver o circo pegar fogo. Uhum. Eu não sei se você lembra, na época da pandemia nós tivemos a gente teve situações de todas as formas. E não longe, nós tivemos pessoas que apareceram como profetas. A gente chama de falsos profetas, né? Então, entre os encarnados também a gente lida com esse tipo de situação. Desconfie de promessas absurdas, né? Preste atenção ao comportamento das pessoas. Isso, né? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, faz outra. Eu brinco muito quando eu vou perguntar alguma coisa assim a alguém muito próximo. Você quer isso? Aí a pessoa faz bem assim. Não. Então, ou então a pessoa faz assim, quero. Mas diz um quero, tipo, eu não quero. Quero, então não quero, né? A voz fala uma coisa e o corpo da pessoa fala outra. Responde outra coisa, né? Na época da pandemia, né? A gente teve situações, assim, fora de série. A gente teve sementes milagrosas, não sei se você lembra, né? Milagrosas que contra o coronavírus. As vacinas. Vacinas. Né? Tivemos vacina. Não, a gente teve água fluidificada, né? Que era uma dádiva de Deus, que ia acabar com o coronavírus, que era uma vacina para o coronavírus. Apareceram falsos profetas de todos os lados. Desconfie. Mas onde eu quero chegar? Que é nesses momentos que a gente está mais carente, desnorteado, que a gente se apega a qualquer coisa. E é nesses momentos que os falsos profetas, seja os encarnados e os espíritos, aqueles que não têm nenhum grau de responsabilidade conosco, né, que só quer ver a coisa desandar, que eles vão se aproveitar dessas situações. Aí eu volto sempre para o mesmo ponto que a doutrina espírita pede para a gente se cuidar. Cuidar da pessoa, do ser, de mim, cada um cuidar do corpo, da mente. Por quê? Por que somos enganados por pessoas, por espírito? Será que não é aquilo que está dentro aqui? O meu orgulho, a minha vaidade, né? A gente abre brecha, né? Exatamente. A gente abre brecha, e quando né? fala pra gente se cuidar, que você falou aí, é para que a gente não fique com essa carência. E a carência de várias coisas, de atenção, a carência da vaidade, do orgulho, que nos levam a cair nesses falsos profetas, nessas conversas desses falsos profetas, não é? É muito difícil. Nós costumamos receber em nossas casas nossas casas espíritas, pessoas que já vêm rodando, às vezes com um caso avançado de câncer na família, às vezes qualquer doença degenerativa, problemas financeiros, problemas emocionais, de todas as formas. Tem pessoas que já vêm passando por várias denominações religiosas, por várias situações e não encontram soluções e acabam batendo nossas portas. E muitas vêm com muito desespero.
E são essas são presas fáceis dos Exatamente. charlatões, dos enganadores. E também, né, aí há uma junção. Nós carentes, necessitados, com às vezes pessoas mal informadas, como muitos médios mal informados, que não estudam, não se preparam para esse acolhimento, e os espíritos, né, aqueles que têm brincalhões, zombeteiros, que vêm com interesse de ver a coisa desandar. Então se torna presas, essas pessoas se tornam presas fáceis, né? E quando acontece isso com os espíritas ou os estudantes do evangelho, da doutrina, aí entra outro tipo de situação, a vaidade, né, o orgulho. É porque, na realidade, a gente está conversando sobre isso, a gente acaba trazendo essas imperfeições, mas a gente percebe, né, nas nossas casas, né, em todas as denominações, mas a gente gosta de falar do que é nosso para dizer que está para cortar na nossa carne mesmo, né? O próprio Kardec, lá no Livro dos Médios, ele faz uma separação dos espíritas, como os espíritas atuam, funcionam dia a dia, mesmo frequentando as casas espíritas. Mesmo, né? se dizendo estudantes da doutrina Mesmo espírita. se dizendo estudantes. Nós temos aqueles espíritas que Kardec chama de experimentadores, aqueles que só vê o fenômeno. Né? A gente estava falando sobre a necessidade de estudo. Aqueles que Experimentar antes se ele é de Deus. E esses espíritas, se teve fenômeno, se teve comunicação, não tem o crivo, né? Você tá falando não sobre tem isso. o crivo, são pessoas que não buscam dentro dos direcionamentos, principalmente o Livro dos Médios, né? Que é um manual assim que nos prepara para trabalhar com a espiritualidade. Então, são espíritas que começam a trabalhar gostam, adoram o fenômeno. Né? E se o fenômeno não existir para eles, não tem graça, né? Não tem graça, de forma nenhuma, né? Para eles as manifestações são puras sempre, né? Sempre dão vazão ao que vem da espiritualidade sem o crivo. E esquecendo que a base do espiritismo é a experimentação, não é? Uhum. A observação, que foi assim que Kardec trouxe o Livro dos Espíritos. Isso. Mas é como se essa ganância por fenômeno, que não é errado, mas a gente está falando daquilo que só presta se tiver o fenômeno. Só fenômeno. Eu não consigo estudar se não tiver um fenômeno ali. Eu não consigo ir em uma casa espírita que tem muitos estudos, porque eu só quero ver o fenômeno, né? Isso. Esses espíritas, né? Aí a gente traz os exemplos de médios que são doentes, que não conseguem se agarrar a uma casa, que mudam muito rapidamente de casa na busca do fenômeno, né? Isso é complicado falar, porque a gente conhece muitas pessoas que passam por isso, que estão nesse meio, mas que infelizmente é o que Kardec traz. Então são os médios, são espíritas experimentadores. Os que estão tomando passes há 30 anos, né? E tipo, eu participo da casa Emílio Malé, ele da casa Obreiros da Vida Eterna, das duas casas a gente participa. E aí eu tô há 30 anos tomando passe em outra casa, porque o passe da minha casa é fraco, né? Então, tem esse tipo de espíritas também que usam passe de outras casas e detalhe, 30 anos tomando passe, água fluidificada e não melhoram. Porque a melhora não é o que vem externamente, né? A melhora que precisa melhorar é o que está dentro, né? Acredito que internamente, esses espíritos se encaixam nos espíritas doentes, só em busca de passes de água e nenhuma reflexão. Além disso, são espíritas que muito perturbados, né? E não só, às vezes eles acabam fazendo um ciclo, vão para a Igreja Católica, vão para outra denominação, voltam para o Espiritismo, não se encontram nunca. E na realidade ele precisa se encontrar com ele mesmo. Então Kardec separa esses experimentadores, mas ele vem falar também sobre os espíritas imperfeitos, né? Isso está lá no método, no Livro dos Médios, né? Então ele vem falar sobre os espíritas imperfeitos, né? Os que eles compreendem o fenômeno, né? Admiram a moral que o Espiritismo prega, né? A melhoria moral de cada um de nós, eles admiram.
entende que a caridade é a máxima do espiritismo e do ser humano, que a gente fala do espiritismo, mas a caridade ela é praticada por muitos, independente de crença. A caridade está inserida na vida de muitas pessoas que nem se dizem até ateus, mas a caridade está impregnada, né? Então isso é perfeito, né? Porque é um direcionamento que aproxima da espiritualidade. Aí eu vou abrir um parêntese ainda sobre a água e o passe que eu falei, que a pessoa passa 30 anos no passe e volta pro mesmo. Aí eu fiz 10 passes, mas não fiquei boa, voltei e fiz mais 10. Sim, então é o passe que não funciona? Não. O passe é uma energia muito importante para nos ajudar. É a pessoa que não funciona. Mas quando isso não está funcionando, não é o passe. É algo que eu que tenho que resolver. Trabalhar. Né? São a junção das duas coisas. Né? Não é o passe que não funciona. Sou eu que preciso de algo. Aprender algo com aquilo que eu não estou enxergando. Pronto. Então, não é o passe, é a pessoa. Aí nesses imperfeitos, eles acham lindo, maravilhoso. Até conseguem chorar um pouquinho. Quando vê uma situação, uma poesia de Alta de Souza linda, né? Como você declama, mas continuam sendo avarentos, orgulhosos, né? Não se privam dos seus gozos materiais e seus hábitos, né? Então, invejoso, não muda 1 milímetro. São os espíritas imperfeitos, vaidosos também, né? Ele enxerga o impacto do espiritismo em nosso íntimo, né? Mas eles não conseguem modificar o seu íntimo, né? Ele se sensibiliza, se emociona, mas não passa disso, né? Sabe o caminho, mas não faz o caminho. Mas não anda essa estrada. Né? Não está disposto a ceder nunca, né? Então, aquele que diz, eu nasci torto, vou morrer torto, né? Ele passa por esse estado. Ele está, como diz... Eu não lembro quem foi que disse, acho que foi Haroldo, diz assim, ele está envolvido, mas não está comprometido, né? Acho que é Haroldo que passou isso. Isso também serve para os estudos, né? Há 30 anos estudando, consumiu toda a biblioteca, mas nenhuma mudança se vê na criatura. Pronto, esse imperfeitos. Agora temos espíritas cristãos, né? Porque os espíritas cristãos são os que não se contentam só em admirar o espiritismo. Eles, além de se admirar, eles buscam dia a dia, paulatinamente, devagarinho, sabe? Essas mudanças interiores. Porque a reforma íntima não precisa de pressa, precisa de... Como é que diz? Assiduidade não seria a palavra certa. Então, esses espíritas, eles transformam o erro em aprendizado, né? Vejam em qual desses espíritas nós vamos nos encaixar. Nós e vocês aí em casa. Muda o cotidiano quando todas as vezes que olha o Evangelho, põe em prática o Evangelho, né? Põe em prática o Evangelho. E tem um ponto que eu acho incrível. Quem participa de uma mesa mediúnica, que faz o socorro aos espíritos sofredores, que é o básico da mesa mediúnica, o trabalho que nós fazemos na nossa casa, é o socorro a espíritos sofredores. Aí você pergunta, e cá tem espíritos sofredores? Olha ao nosso redor, olha o nosso mundinho de Deus, nós todos, né, esse mundinho. Veja, observando todas as situações do nosso dia a dia, imagine o quanto de sofrimento não tem na espiritualidade, né? É só observar ao nosso redor quantas pessoas que retornam à espiritualidade sem resolver seus perrengues, né? Sem se melhorar, sofrendo, né? Com problemas com o outro, né? Perseguindo, com ódio, com rancor, né? Se sentindo injustiçados, vitimizados. Então isso tudo pode atrelar um retorno difícil, um sofrimento também na espiritualidade. Isso prova como a humanidade ainda é muito imatura espiritualmente falando. Porque se a gente pensar, quando Jesus veio, fazem mais de 2000 anos, o que Jesus disse? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Ama o teu próximo como a ti mesmo. A necessidade de nos cuidar. E hoje, o que é aí 200 anos do Espiritismo, não é? E vem juntar aquilo que Jesus trouxe, a nossa visão e a nossa responsabilidade enquanto espíritas,
não é de conhecer esse evangelho porque estamos estudando, unir esse conhecimento do evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, os estudos que transformam. O passe hoje em dia, a água fluidificada, é uma força, uma energia que vem fortalecer a gente para que a gente siga a nossa caminhada estudando, colocando em prática, fazendo caridade, e ainda assim nós não conseguimos. Estamos aqui como os espíritas imperfeitos, qual foram os outros que passaram? Experimentadores, não é? Então, isso é muito importante. A gente refletir como é importante esse momento de estudos. Para eu me dizer qual é o lugar que eu estou, né? Para você Isso é uma forma de pensar, né? A gente começar a pensar, se colocar em um desses pontos, né? A gente passou pelos espíritas, os experimentadores, espíritas experimentadores, os imperfeitos, e agora falamos sobre os cristãos, aqueles que realmente estão aqui para se melhorar. É para onde a gente tem que se esforçar para estar, né? É isso, é onde nós precisamos estar para podermos evoluir, né? Mas ele também traz outra categoria, né? São os espíritas exaltados. Os exaltados são aqueles que defendem o espiritismo a ferro e a fogo, gritam para os 4 cantos do mundo que é o melhor caminho, mas, como Kardec disse, às vezes, né, o exagero traz um problema. Né? Às vezes atrapalha mais do que ajuda, o exagero. São aqueles espíritas fundamentalistas. E eu digo que são os apaixonados, porque a paixão não é uma boa coisa, apesar da gente achar que é. Então são aqueles fundamentalistas, aqueles que acabam, não conseguem, exemplo, a gente consegue numa igreja protestante, a gente consegue numa igreja católica sem nenhum problema, a gente consegue ter amigos e amigas que são de várias denominações, consegue desenvolver trabalhos de caridade com outras denominações. Acho isso importante, né? Demais. Importantíssimo, né? A gente acha que nós temos que nos sentimos melhor como pessoa. Então, as denominações, cada um com suas verdades, mas a gente consegue ter essa relação. Só que os espíritas exaltados, eles não conseguem ter um diálogo tranquilo com as pessoas. Nem entrar numa igreja. Isso. Eu diria que essa categoria aí também entra aqueles espíritas que só vê Kardec. Não admitem André Luiz, não admitem Manuel Filomeno, não admitem infelizmente Joana. Nós temos. Não é só assim. Eu acredito que também se enquadre nesse exaltado. Você acha o quê? Eu também acho. Também, né? Eu também acho. Então, esses exaltados, porque eu tenho mais 3 pontos para falar e a gente, né, tem que correr por causa da hora. Então, olha só, os exaltados às vezes atrapalham mais do que ajuda, né? Leva as situações ao pé da letra, não admite mudanças, né? Não admite só Kardec que trouxe o certo. Um exemplo, o espiritismo, as mesas mediúnicas, né? O trabalho mediúnico, no começo era feito nas residências, nas casas. Naquela época não existiam centros, né? Então começou em casa. Só que com o passar do tempo, a própria espiritualidade e toda a nomenclatura, tudo que vem que o espiritismo prega, que direcione, aconselha para que nós possamos fazer esses trabalhos dentro da casa espírita. Por quê? Porque o amparo espiritual é maior, é o local correto para a gente trabalhar com a espiritualidade, com uma questão do socorro aos desencarnados, da passividade. Então, a casa espírita, no começo, as reuniões eram feitas sim nas casas, nas residências, né? Dentro das casas dos médios, só que não é aconselhável, né? Então, um espírita exaltado, ele não admite, ele acha que está sempre fazendo bem em qualquer lugar, a qualquer momento, então isso às vezes atrapalha mais do que ajuda. Mas vamos lá, isso a gente está falando do lado dos encarnados. Agora, como a gente está falando sobre a questão dos espíritos, né, o que vem de lá, vamos falar um pouquinho dos desencarnados, né? A gente tem uma ordem espírita, a escala espírita, né, que vem falar sobre a primeira ordem, os espíritos puros, que a gente pouco sabe, né, dos puros, né? A gente pouco sabe, não tem influência nenhuma da matéria, não é isso? Tem uma superioridade intelectual e moral, só que a gente não tem muitas informações sobre eles, né? Só que estão num patamar
muito acima do nosso, não é isso? E a gente vê os espíritos de segunda ordem, esse de primeira ordem, o de segunda ordem são os bons espíritos, aqueles que a gente estava comentando, né? Aqueles que nos trazem as informações, as mensagens, sempre para agregar, né? O espírito sobre a matéria, o desejo do bem, não é isso? Então esses espíritos estão sempre próximos, nos trazendo, fazendo esse intercâmbio, né? Nos trazendo sempre o melhor, né? São as classes, é dessas classes que devemos nos ater, porque eles, apesar de respeitar o nosso livre-arbítrio, né? Ou seja, as nossas escolhas, estão sempre próximos da gente. É tão bom quando fala sobre respeitar o nosso livre-arbítrio, mas a gente lembra que quando a gente diz respeitar o livre-arbítrio, não quer dizer que Deus, Jesus, joga a gente aqui de tchau. Não. Ele coloca anjos encarnados e desencarnados, né? Eles dão todo o amparo que a gente precisa em forma de uma mensagem, um programa que fala aquilo que a gente estava precisando ouvir, ou dá a resposta que a gente precisava, não é? Um livro que a gente abre, uma mensagem, enfim, os próprios amigos, a nossa própria consciência gritando aqui, o nosso anjo da guarda, ele respeita o livre-arbítrio, mas ele manda mensagem, sinais, fique atenta, minha filha, não é por aqui, Só que às vezes a gente está tão cego, fecha os olhos e vai com tudo. Às vezes nós estamos tão cegos que não conseguimos enxergar o que está acontecendo. Eu não sei se você sabe, acho que você sabe, eu digo que eu sou uma pedra, né? Eu não tenho, as minhas faculdades mediúnicas são bem pequenas, quase zero, né? Tu que acha, né? Mas eu descobri uma questão da intuição, de alguns anos para cá, que a intuição está sempre conosco. E eu descobri também que o que você acabou de falar. Às vezes quando ele está fazendo uma bobagem, né? A espiritualidade, seja o anjo guardião, algumas pessoas chamam de anjo da guarda, seja os familiares, né? Aqueles que gostam da gente, né? Que estão próximos, que já foram, já retornaram, sejam, né, os afins, mas sempre dão um jeitinho de chegar e dizer: pare, faça isso não. Às vezes acontece uma bobagem que não dá certo, que não ia dar certo, mas a gente dribla aquela bobagem para continuar fazendo uma bobagem grande, né? Aí a gente tem um aviso, 2 avisos. Eu estou falando o que aconteceu comigo mesmo. E no final, quando quebra a cara, aí eu sou a vítima. Né? E nós somos teimosos, né? Então, não sei se vocês já perceberam. E às vezes quando a gente olha para trás, a gente lembra daquelas mensagens, não é uma mensagem, daquele toque. Seja por algo que deu errado naquela noite ou naquele dia que não era para você ir, né? Alguma coisa que aconteceu no seu meio porque que faz com que você deveria ficar ou não continuar e você fechou os olhos e meteu a cara. Isso é bobagem, eu vou assim mesmo, nós somos teimosos. E depois a gente cai de vez. Quando cai, aí vem o escândalo, né? E vem aquela dor, né? E a gente se tem como vítimas, né? Mas onde eu quero chegar depois dessa volta todinha, a gente tem poucos minutos, mas vamos lá. Os espíritos imperfeitos, a ordem de espíritos imperfeitos, né? A gente está falando sobre, dessa vez agora a gente está falando dos desencarnados mesmo, né? A ordem dos imperfeitos, né? A gente tem as classes dos impuros, né? Que são aqueles todos inclinados para o mal, né? A gente tem os levianos, bem mal. São ignorantes, maliciosos, né? Zombeteiros, metem-se em tudo e a tudo respondem. Então, às vezes você perguntar, vai ter a resposta. Vai ter uma resposta, mas será que essa resposta é boa para você? Será que essa resposta vai te ajudar? Será que não vai trazer transtornos? Né? Eu brincando com um colega, eu estava brincando com um colega, a gente falando sobre isso, sobre ficar rico da noite pro dia. Né? Eu falei assim: rapaz, eu nem jogo. Aí vai ficar: por quê? Porque eu não sei se eu estou preparado para ficar rico da noite pro dia. Né? Então às vezes a gente pede tanto uma coisa, pede tanto uma coisa, e a espiritualidade ela sabe que a gente às vezes não tem condições de ter aquilo. Porque a gente não vai saber lidar com aquilo. Eu comento brincando com o colega, eu não vou saber lidar com se eu ficar rico da noite pro dia. Vai me trazer muito problema. Então deixa onde eu estou mesmo. Né? Então olha só. Você pode perguntar coisas assim, aberrações. Sempre vai ter alguém que responda. Mas será que vai te fazer bem?
saber dessas aberrações, saber dessas situações. Então, ter muito cuidado com o que chega. Mas tem outros espíritos, ainda tem os pseudo-sábios, né? Aqueles que dispõem de conhecimento, até bastante amplo, porém, creem saber mais do que... Eles acham que sabem mais do que realmente sabem, né? A gente tem os neutros, aqueles que não... Nem lá nem cá, aqueles que ficam em cima do muro, né? A gente tem os batedores. Então, assim, a ideia do programa de hoje foi mostrar a quantidade de visões, né? de situações que estão inseridas os espíritos desencarnados. Então, nem tudo que vem de lá deve ser absorvido. Você, quando estava falando sobre a questão da peneira, né? De se fazer pelo crivo, passar pelo crivo da razão, né? A gente precisa entender isso. Porque a comunicação depende do médium e do espírito, do né? Espírito. Como que está aquele médium hoje, né? Ele está bem? Né? Como foi a vibração dele? Como é que ele está naquele momento? Essa situação, e principalmente se não for dentro de uma reunião mediúnica, se essa for em situação casa, é importantíssima, né? Também, né? É importantíssima a questão moral do médium. O médium, tudo que se passa, tudo que o espiritismo vem trabalhar, ele passa pelo crivo moral, pelo melhoria. Trabalho que Kardec teve, né? Isso. De observação, Isso. das mesas girantes, das mensagens que chegavam, de juntar todas de vários, né, países, de vários médios, para chegar a uma... É como se o evangelho fosse, e é, né, o carro-chefe para qualquer atividade. Aí Kardec teve um trabalho de observação, aí a gente chega, o primeiro que coloca a mão aqui e faz assim, pronto, a gente acredita, né? Isso, tem então... que ter cuidado. Muito cuidado com o que vem do outro lado, muito cuidado se vem agregar ou se vem destruir, muito cuidado porque do mesmo jeito que do lado de cá nós temos pessoas levianas, esse que nós estávamos falando agora, né? A gente tem os neutros, tem aquele aqui do lado de cá também que fica em cima do muro, né? Do lado de lá também tem. A gente tem o pseudo-sábios, aqueles que acham que sabem muito e às vezes, e não é bem por aí, eles têm né? Existe um limite de conhecimento para eles, então eles vão querer colocar sua mensagem, seu direcionamento e às vezes não tem esse conhecimento todo. Aqui os levianos, né? São os ignorantes, maliciosos, imperfeitos, do lado de lá e do lado de cá. Né? Não é porque desencarnou que ele deixou de ser isso, não. Então, muito cuidado com o que vem do lado de lá. Muito cuidado com o que vai chegar. Não chegue em qualquer lugar. Cheguei na casa espírita hoje, recebi uma mensagem, essa mensagem chega para mim assim que vai me abalar muito. Observe, né? Rejeite, se for o caso. E eu estou falando para quem está recebendo. E para os médios, muito mais cuidado. Com o que está divulgando. Com o que está divulgando. Não pode repassar tudo. Né? Não pode ser assim. Né? Você está lidando com uma pessoa numa situação, às vezes a pessoa está numa situação deplorável emocionalmente falando, e você chega com uma mensagem que vai fazer ela ficar pior ainda, né? Ou que vai deixar ela perturbada, mais perturbada. Então, muito cuidado com o que recebe. Muito cuidado porque não é porque a gente desencarnou que vai melhorar da noite para o dia. Então, nós levamos nossas imperfeições e os nossos direcionamentos morais para o outro lado também. Não tem outro jeito. Vibre no bem, estude e se cuide, porque é isso que vai atrair os bons espíritos, a energia boa, isso. É o nosso esforço no bem. Já se dizia, né, no espiritismo, conhece o verdadeiro espírita pela força que ele faz para domar suas más inclinações e não sair aí ao léu. Desse né? jeito. Disciplina, esforço e trabalho no bem. Chegamos ao fim. Muito obrigada por mais um sábado. Você já se inscreveu no nosso canal Enigmas do Outro Mundo? Ela gosta de fazer em dupla. Se esse programa fez sentido, curta, compartilhe com seus amigos. Fique até o final, depois da prece que Ricardo vai fazer, porque sempre tem música. Passei pela nossa playlist. Se não viu os outros programas, dê uma olhadinha nos outros programas. Vejam as músicas que também estão no nosso canal. Fique à vontade aí, passeando na nossa playlist, no nosso canal. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. E agora é com Ricardo. Brilhante. Vamos nos harmonizar mais um minuto.
E pedintes, como somos, pedir a espiritualidade amiga que esteja conosco, nos direcionando, nos informando, nos preparando para enfrentar os obstáculos do dia a dia. Que possamos estar preparados e sabermos que nunca estamos sozinhos, que a espiritualidade amiga está sempre conosco, nos intuindo, nos direcionando, para que possamos trilhar nossos caminhos de uma forma mais segura. Que somos todos filhos de Deus, que o Pai não desampara, que o Pai não distingue, e que possamos entender que a evolução é o nosso caminho, independente do que nos aconteça e de que nós somos hoje. Muita paz, muita luz. Que assim seja. Silêncio doce, respiração lenta, notas flutuam como folhas no vento. Fechei os olhos, o mundo sumiu, o tempo parou, nada mais existiu. Um brilho sereno me envolveu e tudo que eu era se dissolveu. Não havia medo, nem dor, nem fim, apenas um amor que nasceu em mim. Toques de luz cantavam meu nome como se eu fosse parte de uma grande canção. Tudo é som, tudo é paz, tudo é lá. Caminhei por campos de luz tão sutis, onde o amor é o idioma dos mais gentes. Senti no peito uma infância sem fim, uma ternura que morava em mim, e um coral me envolveu sem falar, com vozes que sabiam me escutar. E lá do outro lado eu senti um amor tão forte que sorri. Era paz, era lar, era tudo que sonhei, mas algo em mim dizia ainda não é sua vez. Vi rostos que eu nunca conheci, mas que falavam como se fossem de mim. Histórias inteiras em um só olhar, verdades que eu mal podia explicar. Uma mulher me ofereceu sua mão e me guiou por memórias em expansão. Vi meus dias tão pequenos que tocavam outros corações, e voltei com o peito iluminado. Doou, mudou, tudo foi tocado. Trago nos olhos aquele luar e um segredo que só quem vai pode guardar. E lá do outro lado eu senti um amor tão forte que sorri. Era paz, era lar, era tudo que sonhei, mas algo em mim dizia ainda não é sua vez. Ainda ouço, ainda sinto o tempo que não exige. Agora mesmo nos dias cinzentos, carrego a luz de sentimentos intensos. Aprendi que viver é tocar o invisível que quer nos abraçar. E lá do outro lado eu senti um amor tão forte que sorri. Era paz, era lar, era tudo que sonhei, mas algo em mim dizia
Deus.